O sol brilhava intensamente sobre a pequena aldeia de Vale Sereno, onde a vida pulsava com alegria e esperança. As ruas estavam adornadas com flores coloridas, e os habitantes se preparavam para a grande festa da colheita, um evento que celebrava a união da comunidade. No centro da agitação, Eli, um homem de coração generoso e sorriso acolhedor, era o protagonista daquela celebração. Conhecido por sua bondade, Eli ajudava todos ao seu redor, desde os mais jovens até os idosos. Naquela manhã, ele estava em seu jardim, colhendo frutas e verduras frescas. As crianças corriam, rindo e brincando, enquanto as mulheres se reuniam para preparar os pratos tradicionais. O aroma das especiarias preenchia o ar, e a música alegre ecoava por toda parte. Eli sentia-se grato por fazer parte daquela comunidade unida, onde o amor e a solidariedade eram as bases que sustentavam a vida. Mas, à medida que a festa se aproximava, uma sombra começou a se formar no horizonte. Uma nuvem escura surgiu, obscurecendo o sol radiante que iluminava Vale Sereno. Eli parou por um instante, olhando para o céu. Um pressentimento de que algo estava por vir o inquietou, mas ele decidiu ignorar a sensação, concentrando-se na alegria ao seu redor. Os dias que se seguiram à festa da colheita trouxeram uma mudança drástica para Vale Sereno. A nuvem escura que havia se formado no horizonte finalmente se materializou em uma seca implacável. O céu, antes azul e vibrante, agora parecia um manto de cinza, e as chuvas que costumavam alimentar os campos desapareceram completamente. As plantas começaram a murchar, e o solo, antes fértil, se tornou seco e estéril. Eli observava a devastação com um coração angustiado. A aldeia, que antes pulsava com vida, agora parecia carregada de desespero. Os rostos que antes estavam cheios de alegria agora exibiam expressões de preocupação e medo. Ele tentava manter a moral alta, encorajando os vizinhos a se unirem e a compartilharem o que restava. Temos que permanecer fortes, dizia ele, tentando infundir esperança em meio à calamidade. No entanto, à medida que os dias se transformavam em semanas, a situação se tornava cada vez mais crítica. As pragas começaram a infestar os poucos cultivos que ainda resistiam, e a comida escasseava. Eli, que sempre fora um pilar de força, começou a sentir o peso da responsabilidade esmagá-lo. Ele se perguntava se poderia realmente sustentar a esperança em um momento tão sombrio. Uma manhã, enquanto percorria a aldeia, ele encontrou um grupo de aldeões reunidos em torno de um velho, que contava histórias sobre tempos passados, quando as colheitas eram abundantes. As palavras do velho eram como um bálsamo para as almas aflitas, mas ele sabia que essas histórias não eram suficientes para aliviar a dor da realidade. Em sua casa, Eli se sentou sozinho, refletindo sobre o que estava acontecendo. Ele se perguntava, por que Deus permitiria tal sofrimento? A dúvida começou a corroer sua fé, mas ele se lembrou das lições que aprenderá, a importância de ser um farol de esperança para os outros. Com um profundo suspiro, ele decidiu que não poderia ceder ao desespero. A luta estava apenas começando. Enquanto o sol se punha, colorindo o céu de um vermelho intenso, Eli fez uma promessa a si mesmo. Ele não desistiria, não importava quão sombrias as nuvens se tornassem. Ele se levantou, determinado a fazer tudo o que pudesse para ajudar sua aldeia a superar aqueles tempos difíceis. O capítulo termina com Eli saindo de sua casa, pronto para enfrentar os desafios que viriam, mesmo que a tempestade estivesse apenas começando. A alegria da aldeia é interrompida por uma seca devastadora. Os campos começam a murchar, e a comunidade enfrenta dificuldades para sobreviver. Eli tenta manter a moral alta, mas a pressão aumenta. Seus amigos começam a se afastar, temendo a escassez. No entanto, Eli continua a oferecer apoio, encorajando todos a se unirem. À medida que os dias se transformam em semanas, a situação se torna cada vez mais crítica. As pragas atacam os cultivos, e Eli perde sua esposa, que sucumbe à doença. A aldeia se torna um lugar de desespero, e Eli, que sempre foi um pilar de força, começa a se sentir sozinho em sua fé. Ele reflete sobre a grandeza de Deus e se pergunta por que tanto sofrimento. Em busca de respostas, Eli decide visitar um velho sábio que vive nas montanhas. Ao encontrar o sábio, ele ouve histórias de pessoas que enfrentaram adversidades e como a fé as ajudou a superar os desafios. O sábio revela que, mesmo em momentos de dor, há um propósito maior. Eli se sente revigorado e determinado a ajudar sua comunidade. A tempestade devastadora se aproxima, simbolizando a culminação de todos os desafios. Eli se refugia em uma caverna, onde tem uma visão poderosa de Deus. Ele percebe que a vida é cheia de incertezas, mas que Deus está presente em todos os momentos. Essa revelação o fortalece e o encoraja a continuar lutando. Após a tempestade, a aldeia está em ruínas, mas Eli se recusa a se entregar ao desespero.
Ele começa a ajudar os vizinhos a reconstruir suas vidas, inspirando-os com sua força renovada. A união da aldeia é restaurada, e juntos eles descobrem que podem superar a adversidade. Com o tempo, a aldeia se recupera, e Eli se torna um líder respeitado, promovendo a esperança e a fé entre os aldeões. Ele compartilha suas experiências e ensina sobre a importância da resiliência. Ele entende que, mesmo sem respostas definitivas, a fé e a solidariedade são as verdadeiras forças que sustentam a vida. A história conclui com Eli observando a aldeia florescer novamente, agora mais unida e forte. Ele reflete sobre sua jornada e a importância de acreditar em algo maior, mesmo nas horas mais sombrias. A esperança é uma luz que nunca se apaga, mesmo diante das maiores tempestades.